No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo um pouco diferente, mas não menos importante, que é a respeito dos seus sonhos e sobre a respeito da sua vida. Pois muitas vezes paramos e não refletimos tanto a respeito de se nós estamos realmente vivendo nossos sonhos e nossos objetivos ou estamos apenas vivendo em prol dos objetivos de outras pessoas. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco, fazer uma breve reflexão aí a respeito dos sonhos que você não pode deixar de acreditar e muito menos deixar de fazer, muitas vezes por opiniões que cercam você, por opiniões de terceiros e que te impedem de fazer muita coisa na vida. Uma coisa que é muito importante e que faz sentido é que para nossa vida fazer um pouco de sentido e ela seguir adiante, devemos ter sempre uma meta a ser atingida, um objetivo. Muitas vezes vivemos uma vida às vezes considerada sem sentido, sem um objetivo óbvio, sem um motivo para levantar cedo e trabalhar. E que quando nós colocamos as nossas metas em um papel, anotamos essas metas muitas vezes de curto prazo ou de longo prazo, e que se nós olharmos para ela todos os dias e colocarmos em um local que possamos olhar e ter certeza de que aquele é o objetivo de nos fazer ser alguém melhor, se esforçar para fazer acontecer, vamos ter uma grande chance de ter resultado. Mas também, olhando por outro cenário, a nossa sociedade muitas vezes é levada pelo caminho da impressão. Existe aquele ditado, né, que a primeira impressão é a que fica, e muitas vezes estamos tão preocupados em impressionar, em criar uma boa imagem, uma boa impressão para as outras pessoas que muitas vezes não é tão relevante para nós mesmos, e deixamos de viver o nosso foco, saímos do nosso foco e começamos a criar um cenário superficial, o que não nos resulta em nada exatamente, e muitas vezes deixamos de fazer acontecer algo de importante simplesmente pelo fato de estarmos vivendo uma vida que não é nossa. Provavelmente você já deve ter visto alguém que vive ou busca viver uma vida que não é a real dela. Por exemplo, uma pessoa que não tem um bom salário e que não vai fazer ela melhor ou pior que ninguém pelo fato de não ter um bom salário, mas que provavelmente quer viver uma outra realidade. Existem muitas pessoas, isso se torna cada vez mais comum. Alguém que quer viver uma realidade que não é a dela e viver um padrão de vida muitas vezes que não é o dela, e também não quer deixar que as pessoas vivam a sua realidade. Então, uma reflexão que devemos ter em nossa mente todos os dias é que não devemos jamais, você que estiver me assistindo, não devemos jamais se preocupar com a opinião de terceiros. Nós não podemos viver uma vida focada na opinião dos outros. Afinal, o que vai mudar? Na verdade, uma opinião mal dada ou uma opinião mal ouvida vai resultar só em prejuízos, pois opiniões tem muitas, mas quais delas são boas para mim? Quais dessas opiniões que eu estou recebendo e dando ouvidos vão realmente me agregar algum valor? Muitas pessoas têm para opinar, mas e para me dar resultado? Quantas dessas opiniões têm um resultado concreto que vão me fazer ser alguém melhor? Por exemplo, existem algumas frases que falam a respeito, né? Se você quer ficar rico, você quer ser uma boa pessoa, você não pode querer buscar ouvir conselhos de uma pessoa ruim ou de um mendigo, por exemplo. Não que ele seja pior que ninguém, eu falo no conceito, né? Pois todas as coisas que nós fazemos estão totalmente ligadas, principalmente à nossa mentalidade. E que, olhando para um cenário que nós vivemos, muitas vezes ser uma pessoa otimista é uma tarefa difícil. Até porque é uma pedrada atrás de pedrada. É como se vivêssemos em um jogo onde quase ninguém ganha. E a verdade é que se nós não estivermos cientes de que a vida realmente ela é como se fosse um jogo de futebol, vamos usar como exemplo, em que um dia o time sai vencedor e outro dia sai derrotado, nós não levantaremos e iremos trabalhar, fazer qualquer coisa que seja com vontade de vencer. Nós temos que ir sim com vontade de vencer todos os dias, mas também temos que estar ciente, pois se eu jogo com um time de futebol todos os dias, eu jogo 5 dias da semana, provavelmente desses 5 dias eu não vou sair vitorioso todos os 5 dias, e eu tenho que estar ciente disso. Eu tenho que ter o equilíbrio entre o otimismo, mas também saber que o pessimismo ou que as coisas não vão ser totalmente igual eu imagino. É muito bom eu ser otimista, eu tenho que ser otimista pelo fato de eu acreditar que eu consigo fazer, de que eu vou conseguir atingir meus objetivos, os meus sonhos que são tão importantes para mim que muitas vezes eu deixo de viver para realizar o sonho de outras pessoas. Pois se eu, por exemplo, saio para trabalhar, eu recebo meu salário todos os meses, mas qual o objetivo de eu estar fazendo isso? Estou simplesmente trabalhando para simplesmente viver sem motivo nenhum, ou eu estou trabalhando porque eu tenho objetivos e eu preciso do trabalho para atingir? E enquanto eu estou trabalhando, eu trabalho simplesmente porque eu recebo para fazer aquela determinada tarefa, ou eu trabalho com o sentido de fazer sempre o melhor de mim, com o sentimento de que eu também sou dono daquela empresa? Pois a maioria das pessoas bem-sucedidas, existem até estudos que falam a respeito do comportamento dessas pessoas, e essas pessoas, a maioria delas começaram trabalhando para alguém, até chegar ao ponto de desejarem criar seu próprio negócio, suas próprias empresas e se tornarem pessoas milionárias. Mas que elas, a maioria delas trabalhavam antes de mesmo criar suas próprias fortunas, trabalhavam para outras pessoas, e elas
elas não trabalhavam simplesmente pensando em receber o seu salário no final do mês, mas trabalhavam tentando entender o que acontecia no seu cenário, no seu local de trabalho e tentando entender como que funcionava a mente daquela pessoa, dona da empresa em que ela trabalhava. E assim trabalhando todos os dias como se ela também fosse dona da empresa, se fosse um sócio da empresa. E assim ela saberia lidar provavelmente futuramente com algo que ela mesma estaria fazendo. Pois eu acredito que é bom sim trabalhar, ter um bom salário, estudar, ter um patamar de vida, ter um nível de prosperidade considerado diferente de outras pessoas. Mas eu acho que mais interessante ainda é em um momento na sua vida você conseguir fazer todas essas coisas, mas para si mesmo. Ao invés de você trabalhar para alguém, ser bem sucedido para alguém, por que não podemos pensar em ser bem sucedido trabalhando para nós mesmos? Pois se você tem um objetivo, tem um sonho, você precisa trabalhar muitas vezes para isso acontecer. E é claro que enquanto você trabalha visando esses objetivos, você também está fazendo resultados e gerando resultados para o sonho de outra pessoa. Afinal, se você é empregado, você está trabalhando gerando resultado. E se você ganha bem e tem uma vida boa, provavelmente o resultado que você está gerando para receber essa quantia, esse salário, para essa pessoa tem um valor 10 vezes maior. E por que não fazer para si próprio? Então é bom termos essa noção de que temos que ser otimistas e não deixar que as opiniões que ficam ao nosso redor, que giram em torno de nós, nos tire daqueles objetivos que nós tantos queremos realizar. Pois as opiniões são boas sim. Eu não estou dizendo que não temos que dar ouvido para opiniões. Nós devemos ouvir opiniões. Agora, quais delas nós temos que levar a sério é que é outro ponto importante de se pensar. Muitas opiniões tem. Existe até aquele ditado, né, que muitas pessoas vão querer te ver bem e vão querer te dar conselhos para te ver bem, mas dificilmente dessas opiniões vão querer te ver melhor do que elas mesmas. E isso aí não é só uma frase clichê que existe não, faz muito sentido. Você pode ver que quando você muda o seu padrão de vida, quando você muda a sua mentalidade, para umas pessoas você torna alguém ruim, para outras você torna alguém admirável, você torna alguém bom, alguém generoso, mas sempre vai ter alguém que vai te considerar a pior pessoa do mundo, vai te considerar o inimigo da humanidade, qualquer coisa relacionada a isso. Porque existe sempre os dois lados, não tem como eu agradar todo mundo. E quanto menos eu procuro agradar as pessoas e procuro realizar meus objetivos, mais eu tenho chance de conseguir. Pois eu vou estar deixando cada vez mais de ser influenciado por coisas superficiais que vão estar tentando entrar na minha mente e vou estar focando em outras coisas. Principalmente quando eu falo na questão de trabalho, né? Pois nós vivemos, quando pensamos em trabalhar, todos nós precisamos trabalhar e necessitamos disso também. Independente se seja para alguém, se seja para nós mesmos, o trabalho faz parte da nossa vida. Precisamos dele para conseguir viver, para conseguir se alimentar, para conseguir comprar, realizar a maior parte dos nossos objetivos, e que quando não encontramos esses objetivos nesse local, quando por exemplo começamos a trabalhar, a gente está pensando em autorrealização, que é realmente essa questão, né, de trabalhar para buscar realizar aqueles objetivos que a gente tanto quer, os nossos pequenos objetivos ou grandes objetivos. Eu quero ser um funcionário X, eu quero ser um líder, eu quero ser um empresário, eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro. Primeira coisa que buscamos, principalmente quando se fala em trabalhar, é a autorrealização. E em segundo, um bom salário, né? Afinal, todo mundo quer trabalhar, mas também quer receber bem por isso. E isso aí é algo que todo mundo, eu acredito que ninguém queira trabalhar de graça. Se fosse algo que não necessitasse, eu duvido se existiria tantas pessoas trabalhando. Provavelmente o mundo seria totalmente diferente disso. Como eu falei, o trabalho, ele se transformou em algo que tem que estar presente nas nossas vidas para a nossa vida andar para frente também. E por último, o autoconhecimento, o autorreconhecimento. Quando a gente trabalha, a gente tem uma autorrealização, tem um reconhecimento, somos reconhecidos naquilo que fazemos, por fazer bem, por fazer com esforço, nós crescemos e evoluímos. E quando isso não acontece, provavelmente nós procuramos um outro local que vai proporcionar isso para nós. Mas o que fica de reflexão no contexto geral é o seguinte: nós jamais devemos ficar sempre se importando com a opinião das pessoas, pois viver em prol da opinião dos outros é viver para eles, não é viver para nós. Você é quem tem que definir antes de dormir. Se a nossa vida é cheia de problemas, todo mundo tem problemas. Às vezes um problema que é maior para uns, um problema que é menor para outros. Mas independente de ser pobre, de ser rico, de ser bonito, de ser feio, de ser qualquer coisa que seja, isso aí não justifica nada. No final das contas, todo mundo tem problema e todo mundo tem que procurar uma forma de resolver. Então, antes de dormir, pense principalmente de como você vai resolver esses problemas, e no dia seguinte você possa acordar com esse pensamento fluindo em sua mente e como você vai resolver, e não só procurar resolver, mas sim pôr em prática a solução. O pessimismo, o ser pessimista, ele nunca vai enxergar as coisas por outro lado. Provavelmente todas as coisas que ele encontra na vida é obstáculo. Isso aí é o que impede ela de crescer. É claro que também não devemos ser tão otimista e ver tudo como se fosse um conto de fadas, até porque não existe conto de fadas, não é verdade? Eu diria que é mais um equilíbrio. Devemos ser otimistas para confiarmos em nós mesmos a fazer as coisas acontecerem, mas também temos que ter uma pequena dose de pessimismo para ter essa noção de que nem tudo é tão simples assim. Então é um pequeno equilíbrio
entre o pessimismo e o otimismo. Se olharmos só com pessimismo, iremos fracassar todos os momentos da nossa vida. Nada que nós formos querer fazer vai dar certo, porque a nossa mente fala uma coisa, imaginamos uma coisa, mas as nossas atitudes, pelo pessimismo, vão ser sempre um resultado negativo. E o otimismo é importante porque temos que nos encorajar. Em primeiro lugar, não temos que esperar isso de ninguém, simplesmente de você mesmo. Você tem que se auto-encorajar todos os dias e fazer acontecer. Bom, pessoal, esse vídeo foi um pouco mais rápido, era só para questão de reflexão mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, foi um pouco diferente, mas que vocês não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações também e sempre que possível compartilhar com seus amigos. Eu espero vocês aqui até qualquer momento.